Mais uma vez estamos diante do Senhor neste dia do Senhor, o qual Ele preparou para nós estarmos descansando nele, nos alimentando da Sua palavra e podermos também seguir uma nova semana confiante de que o Senhor é aquele que está conosco. Mensagem do Senhor para as nossas vidas neste dia está no Salmo 139, que eu gostaria de estar lendo junto com vocês nesse momento. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante de mim, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles contado, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, diante da Tua palavra estamos e pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesse momento. Que possamos compreender a Tua palavra, que possamos, ó Pai, fazer dela o alimento necessário para essa nova semana que estamos adentrando, para podermos viver, ó Deus, de fato, aquilo que o Senhor tem escrito sobre os nossos dias para nós vivermos e não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir, ó Pai, frente, Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem preparado o melhor para as nossas vidas. Não nos deixes desviar dos teus caminhos, pois tu és o único caminho, a única verdade e a única vida. Portanto, ensina-nos, orienta-nos através do teu Santo Espírito. Amém. Salmo 139 é um salmo bem conhecido nosso. E a resposta lógica e natural de qualquer pessoa é esta: você tem objetivos para viver a sua vida? Claro que sim, nós temos os nossos objetivos, nós temos aquilo que nós sonhamos, almejamos para a nossa vida. A procura de um propósito de vida tem intrigado a vida humana por muitos anos, né? Em busca do quê? Normalmente, quando nós nos questionamos, olhamos para nós, né, e queremos buscar a resposta para os anseios da nossa alma. Qual é a razão da nossa vida? O que nós esperamos do futuro? Porque nós não conhecemos, o futuro está nas mãos de Deus,
Mas o que, que nós esperamos para o futuro? O que nós queremos fazer da nossa vida e quais são os nossos sonhos? São perguntas que constantemente estão diante de nós. Assim, se você sente que Deus tem objetivos para realizar através de você, você precisa buscar, entender em Deus, a razão está nele. Aquilo que o Salmo 139 diz que ele coloca, quando ele nos fez, ele coloca todos os dias da nossa vida contado, determinado, como ele assim o queria, né? Dando, porém, a nós, né, uma livre agência, nós temos liberdade de ação diante disso, né, na presença do nosso Deus. Mas para que nós possamos viver uma vida realmente saudável, viver uma vida realmente equilibrada e uma vida realmente pautada pelo Senhor, nós precisamos saber o porquê de estarmos aqui na face da terra. O porquê de Deus ter nos dado, né, esse privilégio, ter nos dado vida, conceder vida para nós andarmos de forma sábia sobre a face da terra. A questão, meus queridos, é que nós nascemos não por obra do acaso. Nós não nascemos por um acidente. Nós viemos sim a esse mundo, nós viemos a esse mundo para cumprir um objetivo. E esse objetivo nós iremos cumpri-lo segundo a vontade de Deus. E isso se torna mais importante ainda quando nós entendemos que Deus sim idealizou isso para nós. O Salmo 139, que acabamos de ler no verso 16, ele mostra bem claramente isso quando ele diz que Deus já havia planejado e determinado cada detalhe da nossa vida, mesmo antes de nós de fato existirmos. Não é o homem em si, mas é Deus, né, nessa questão. Ele que planejou, ele determinou cada detalhe da nossa vida. Né? E nós vemos hoje uma geração que quer modificar, né, os detalhes daquilo que Deus planejou, que Deus determinou. Né? Temos até mesmo a questão aí hoje muito propagada sobre gênero, porque é nós que decidimos sobre nós, né? Não que nós fomos criados, né, dessa forma, mas nós podemos mudar, né, a nossa estrutura da nossa criação. Isso não é palavra de Deus, isso não é verdade, isso é pecado. Isso é o homem querendo fugir daquilo que Deus assim o determinou. Ele planejou, ele determinou, ele pôs cada detalhe em cada um de nós, mesmo quando nós nem ainda existíamos. Isso porque quando Deus nos criou, meus queridos, havia em sua parte um porquê. Não foi por acaso, não foi simplesmente nos jogar à face da terra. Havia um plano para cada um de nós. Isso desde que Deus fez, né, o homem, né, como Gênesis conta para nós no relato de Adão e Eva. Por mais que eles tenham saído desses planos de Deus, né, e ter feito tudo acontecer de mal para a vida humana em razão disso. Mas Deus ainda, em Cristo Jesus, de forma maravilhosa, Deus ainda em Cristo Jesus, né, com toda a sua misericórdia, veio nos resgatar novamente para nós vivermos segundo a sua vontade. E Ele pretende que o seu plano em nós se realize através de Cristo Jesus, nós, nova criatura, nós a quem Ele resgatou, que nos deu vida nova para nós vivermos sobre a face da terra. E o plano do Senhor para nós é este, maior do que nossas realizações pessoais, é maior do que a nossa carreira, é maior do que os nossos sonhos momentâneos na face da terra, porque os planos de Deus para a nossa vida entrelaçam-se no objetivo que está nele e vai para a vida também de outras pessoas. Porque nós não estamos aqui também para vivermos egoisticamente a nossa vida simplesmente particular. Nós vivemos diante de uma esfera social e tudo que nós fazemos também vai estar também indo de encontro com o outro, vai estar de uma forma ou de outra mexendo também na vida daqueles que estão ao nosso lado. Porque somos instrumentos na mão de Deus também para abençoar. Podemos ser instrumentos também para não deixar essa bênção acontecer.
Por isso que nós devemos escolher andar na presença de Deus, onde a sua bênção se faz presente em nós. Jamais saberemos, de fato, o porquê da nossa vida, enquanto aqui na Terra estamos. Enquanto nós nos concentramos em nós mesmos, enquanto os nossos olhares estão só para baixo. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos olhar para Deus. É nele que nós vamos encontrar a realidade para nós, para a nossa vida. Nós não nos criamos. Você não criou a si próprio. Eu não me criei a mim próprio. Não foi dessa forma. Nós não podemos dizer a nós mesmos que nós fomos criados e o porquê dessa criação em nós. Só o Criador, através da sua palavra, que é o nosso manual de prática para a vida aqui na face da terra, pode nos dizer a utilidade da nossa vida, de forma pessoal e de forma também coletiva. Mas você pode nesse momento estar se perguntando, e é natural, como posso descobrir então o meu objetivo? Como posso alcançar, como posso concretizar os meus sonhos aqui na face da terra? Entendamos, quando Deus nos criou, Ele nos fez um ser relacional. E quando Ele nos fez esse ser relacional, Ele colocou propósitos estabelecidos na sua criação em nós. Relacional refere-se à relação ou ao que se estabelece. E o que é um ser relacional? O que é relacionamento? É correspondência, é trato amistoso, é convivência, é ligação muito próxima com alguém. É aquilo que nós vemos constantemente falar hoje com relação a esse período de pandemia, é o tal da empatia, sentir o outro, relacionar-se com o outro, que isso se faz muito necessário e precisamos entender isso no momento que estamos vivendo também de forma social. Então, meus queridos, manter um relacionamento com Deus quer dizer estabelecer convivência com Ele. Convivência com Deus. É aquilo que Deus queria lá com Adão e Eva. Toda a tarde andar na sua presença, toda a tarde estar lá perguntando como vocês estão. Convivência. Deus quer isso em nossa vida. E isso significa tratar o Senhor diariamente em nós. Precisamos buscar o Senhor constantemente, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz a sua palavra. Convivência com Ele significa tornarmos familiar nessa relação de amizade que Deus tem para conosco através de Cristo Jesus. O salmista, ainda no Salmo 25, verso 14, ele escreve dizendo assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Isso é convivência. Para você descobrir o propósito de Deus na sua vida, é necessário um relacionamento profundo com Ele. Entendamos que é um privilégio ter um Deus que conhece o nosso íntimo. O salmista termina com essa oração: tu conheces, Senhor, o meu coração, tu sabes o que está dentro de mim. É um privilégio saber que Deus conhece o nosso íntimo, mais do que nós nos conhecemos. Por isso que o salmista termina orando dessa forma: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que nós estamos passando nesse momento. Às vezes nós não entendemos a direção que devemos seguir. Às vezes não sabemos o que passa dentro do nosso coração. Mas Deus, o Senhor das nossas vidas, conhece todas as nossas necessidades, as nossas dúvidas, os nossos anseios, os nossos temores, e somente Ele é capaz de nos guiar pelo melhor caminho. Então, a mensagem para as nossas vidas neste dia, que nós continuaremos meditando, é esta hoje. Ore como o salmista
neste momento e diga para Ele assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Os versos 23 e 24. Seja essa o nosso pedido de rumo, de direção para o Senhor em nossas vidas nessa nova semana e que o Senhor nos conceda a sua graça. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor nos fez com um propósito. O Senhor nos deu uma vida para vivermos bem na face da terra. Agora, Pai, como o salmista disse nesse momento, queremos dizer ao Senhor também: sonda-nos, ó Deus, o Senhor que conhece o nosso coração, prova, o Senhor que conhece os nossos pensamentos. Se há em nós algum caminho mau, Senhor, tira de nossas vidas, tira, Senhor, e guia-nos para o caminho eterno. Que nessa nova semana possamos andar de acordo com a tua vontade estabelecida na tua palavra como direção para as nossas vidas. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja presente sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana agradável na sua presença. Nós temos aí o nosso estudo que estamos semanalmente fazendo sobre o decálogo ainda, estamos falando sobre o quarto mandamento, entendendo agora, depois daquela visão que tivemos do quarto mandamento, ou do Shabat, ou dos sábados no Velho Testamento, agora trazendo isso para o primeiro dia da semana no Senhor, naquela história maravilhosa dos 3 dias e 3 noites que o Senhor deu como sinal da vitória que Ele veio trazer para as nossas vidas. Nós prosseguimos nesse estudo. Se você perdeu algum estudo, está na nossa página aí do YouTube, continue conosco. Não temos aqui nenhuma vontade de pôr dúvida na cabeça de ninguém, mas queremos mostrar uma história progressiva da palavra de Deus, que começou lá no Éden e vai terminar lá no livro do Apocalipse. Entendendo todo o andar dessa história salvífica de Deus, de coisas que se cumpriram até a cruz de Cristo, de coisas que se cumpriram até a ressurreição de Cristo, de coisas que seguem para as nossas vidas, agora numa visão cristocêntrica, do Cristo que veio, do Messias que chegou, do Messias que nos alcançou e do Messias que breve voltará. O Deus encarnado, Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, que é o único caminho, a única verdade e a vida para nós. Não apenas esta, mas a vida eterna que está nele. Que Deus assim nos abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo, uma boa semana na presença do Senhor.